Olá pessoal, bem-vindos ao quiz de usinagem com assunto enfresamento vídeo 15. Vou passar as regras para vocês. Primeiro vou ler a pergunta, depois vou dar 5 segundos para a resposta, vou explicar a resposta e então passar para a próxima pergunta. Vamos lá? Pergunta número 1. Qual a maior vantagem das fresas de facear com ângulos de posição de 25 a 65 graus? Resposta correta, alta produtividade. Suas vantagens são maior produtividade, otimizado para faceamento e tem mais opções de pastilhas com multiarestas. Porém, como desvantagem, temos que operam com profundidade de corte moderada. Resumindo, alta produtividade e é a escolha básica. Pergunta número 2. Qual a maior vantagem das fresas de facear com ângulos de posição de 90 graus? Resposta correta, versatilidade. Suas vantagens são que ela é mais versátil, então pode ser usada para muitas outras operações, gera baixas forças axiais. Isso quer dizer que seu uso é favorável para peças com paredes finas e a profundidade de corte permitida é relativamente grande em relação ao tamanho da pastilha. Porém, como desvantagem, ela tem capacidade produtiva menor. Resumindo, ela é versátil e proporciona produção mista. Pergunta número 3. Qual a maior vantagem das fresas de facear com ângulos de posição de 10 graus? Resposta correta, alta produtividade e avanços super altos. Suas vantagens são que ela é para alta produtividade, pode trabalhar com avanço extremamente alto e a direção da força de corte axial é tal que se torna favorável para a estabilidade do fuso. Como desvantagem é que ela trabalha com pouca profundidade de corte. Em resumo, esta opção é para alta produtividade e solucionar problemas. Pergunta número 4. Como deve ser tratado o fresamento intermitente no faceamento? Resposta correta, se não for possível evitar, deve-se reduzir o avanço. O melhor é evitar o fresamento sobre interrupções. Se possível, evite o fresamento sobre interrupções, fusos ou canais. Esses cortes intermitentes exigem muito das arestas de corte da ferramenta, pois causam entradas múltiplas e saídas desfavoráveis. Como alternativa, reduza o avanço recomendado em 50% sobre a área da peça contendo interrupções, para manter o cavaco fino ao sair do corte. Pergunta número 5. Qual fresa usar quando a fixação é axialmente fraca? Resposta correta, fresas de 90 graus. Considere a direção das principais forças de corte em relação à estabilidade da peça e a fixação. Ao fazer o fresamento de peças que são fracas axialmente, use uma fresa a 90 graus, que direciona a maior parte das forças de corte na direção axial. Use uma fresa de facear para corte leve. Evite o API inferior a 0,5 a 2 mm, a fim de otimizar as forças axiais. Use uma fresa de passo largo para ter o menor número possível de arestas no corte. Use arestas vivas positivas para minimizar as forças de corte. Use uma fresa de passo diferencial como solucionadora de problemas. Pergunta número 6. Como a fresa deve ser posicionada no faceamento de bordas de seções finas? Resposta correta, deslocada em relação ao centro. A fresa deve ser posicionada deslocada em relação ao centro para operações de faceamento nas bordas das seções finas. O corte se torna mais suave e as forças de corte são direcionadas mais uniformemente ao longo da parede, o que reduz o risco de vibrações. Selecione um passo da fresa que mantenha mais de uma pastilha no corte durante todo o tempo. Use a geometria da pastilha mais leve possível. Selecione um raio da pastilha menor e uma fase paralela mais curta para reduzir o risco de vibração em peças de paredes finas. Use dados de corte baixos. Pergunta número 7. Qual é a formação ideal de cavaco no faceamento?
Resposta correta: grosso para fino. Sempre que possível, use a entrada por rolagem. Considere a estabilidade da máquina-ferramenta, o tamanho e o tipo de fuso, se é vertical ou horizontal, e a potência disponível. Use um diâmetro da fresa que seja 20 a 50% maior do que a peça. Considere a espessura máxima dos cavacos quando posicionar a fresa para o avanço otimizado. Posicione a fresa fora do centro e o fresamento concordante para produzir um cavaco mais fino possível na saída, que seja de um cavaco grosso para um cavaco fino. Programe a fresa para que entre no corte por rolagem ou reduza o avanço para obter uma entrada suave. Pergunta número 8. Uma vez dentro do corte, o que deve ser evitado no faceamento? Resposta correta: entradas e saídas do corte. Evite entradas e saídas pela programação do percurso da ferramenta, se possível. Isto pode causar tensões desfavoráveis na aresta ou tendências de trepidação. Recomenda-se programar um percurso da ferramenta que mantenha a fresa em contato total, ao invés de realizar vários passes paralelos. Ao mudar de direção, inclua um percurso de ferramenta radial pequeno para manter a fresa em movimento e com contato constante. Pergunta número 9. O que é fresamento com altos avanços? Resposta correta: técnica de fresamento com altas velocidades. Ao usinar o alumínio e por vezes usinar ferro fundido com pastilhas de CBN ou de cerâmica, é possível usar velocidades de corte superiores a 1000 metros por minuto, o que resulta em um avanço da mesa muito alto. Hoje em dia, as pastilhas de metal duro também têm conseguido competir no fresamento com altos avanços e em diversos tipos de materiais. Esse tipo de usinagem é chamado de usinagem com altas velocidades. Pergunta número 10. Qual passo é recomendado para o fresamento com alto avanço? Resposta correta: extra fino. No fresamento de materiais com cavacos curtos, como o ferro fundido cinzento, é possível usar uma fresa para faceamento com passo extra fino, resultando em um avanço alto da mesa. Em materiais HRSA, onde a velocidade de corte costuma ser baixa, uma fresa de passo extra fino resulta em um avanço alto da mesa. Este foi o vídeo de hoje, obrigado por assistir até aqui, não se esqueça de curtir, compartilhar, de comentar e também de se inscrever no canal. Eu sou Jonathan Venâncio e você assistiu a mais um vídeo no canal O Mundo de Ferro.